Vamos lá, questão 54, o que ela diz? A atuação dos trabalhadores mencionados no texto representou, na capital do Império, um momento de: todas as liberdades são irmãs, os caixeiros e os trabalhadores por direitos entre o Império e a República. Estudo históricos. Os caixeiros do comércio a retalho do Rio de Janeiro estiveram entre as primeiras categorias de trabalhadores a se organizar em associações e a exigir a intervenção dos poderes públicos na mediação de suas lutas por direitos. Na década de 1880, os caixeiros participaram da arena política e ganharam as ruas com vários outros, como os republicanos e os abolicionistas, tá? Vamos lá para a gente entender então essa questão. A atuação dos trabalhadores mencionados no texto representou na capital do Império um momento de quê? O que você interpreta sobre esse texto para mim? O que você interpretaria sobre esse texto? Esse é o grande ponto. Quando você acha que a questão ela é de interpretação, tá? Geralmente você vai ficar com dificuldade. Você vai falar assim, pô, tô entre duas. Essa questão não tem duas alternativas possíveis, tá? Inclusive as outras, elas são completamente absurdas. Só tem uma alternativa possível. As outras são completamente absurdas. Tá? Deixa eu mostrar pra você. Renato, por que essas outras alternativas são completamente absurdas? Antes de eu dizer as alternativas, eu vou te trazer só um contexto de onde a gente está aqui na história, tá? 1880. Quando que é a proclamação da República? Tá? Lembra que nós temos ali um quesito, né, de abolição da escravidão, 1888. Quando que é a proclamação da República? O movimento ali onde a gente vai acabar, né? Lembra? Chegando já mais perto ali do século XIX, né? Então nós temos 1888, abolição da escravidão, 1889. Vai chegando ali o período onde a gente vai tendo ali a proclamação da República. Cara, quando a gente fala em 1880, no conceito de recorte histórico, nós já estamos vivendo já uma crise do regime, tá? Nós estamos vivendo uma crise do Império. Então eu vou explicar o conteúdo para que você não erre. Deixa eu contextualizar para você um pouquinho ali para sua história. Nós estamos num período de segundo reinado. Esse período de segundo reinado, tá? Para que você possa entender, nós temos aqui, então, Dom Pedro II, tá? Como rei aqui no Brasil. Só que a gente está num momento, cara, em que não tá legal as coisas dentro de um quesito ali no Brasil, tá? A gente tem muitos movimentos que não estão gostando desse quesito centralizador do poder, tá? Dessa centralização do poder que ocorria ao entorno ali do monarca, ao entorno do rei, né? Ao entorno do imperador, que no caso é Dom Pedro II, e sua família, dentro do contexto, tá? E a gente tem uma série de movimentos que começam a se erguer para tirar essa família, né? Real daqui do Brasil, certo? Para acabar com ela. E isso vai envolver, dentro do momento, tá? Até uma série de ideais que vão tentar manchar a imagem do imperador, tá? Dentro disso, a gente vai ter o movimento dos republicanos. O que são republicanos? Republicanos são aqueles que defendem o movimento da república, né? Se você for parar para pensar e parar para entender, tá? A gente tem esses movimentos republicanos, inclusive, sendo apoiados por outros grandes impérios. Ingleses, Estados Unidos, tá? Franceses, tá? Eles trazem essa visão, assim, de império, tá? Eles acham interessante essa visão de império. Existe uma grande crise dentro do contexto de império, para que você possa entender, de que quando a família real ela sai de Portugal corrida para o Brasil, Dom João VI, e ela sai corrida de Portugal porque Napoleão vai invadir Portugal e Dom João VI está morrendo de medo da invasão francesa, ele acaba vindo para a família real para cá. Dentro desse contexto, a família real vai viver aqui, e aí dentro disso, acaba que eles acabam trazendo a capital para cá, para o Brasil. O Brasil deixa de ser colônia e ele vira nação. Ele vira Reino Unido de Portugal. A administração vira para cá. Cara, isso não alegra em nada lá os portugueses. E aí, dentro desse conceito, mesmo depois que Dom João VI ele é forçado a voltar, porque fala assim, não, o rei tem que voltar. Dom João VI volta, deixa o filho dele, né? Dom Pedro I. Dentro disso, existe uma grande briga, uma grande discussão de Portugal, porque Portugal não quer aceitar que o Brasil é praticamente independente. Ele quer que o Brasil volte a ser colônia. Existe uma grande pressão quanto a isso. Tá? Dentro desse contexto, tá? Até a independência do Brasil vai ser em torno disso. Portugal querendo que o Brasil vire colônia e, cara, o Brasil não quer ser mais, entendeu? E Portugal brigando quanto a isso. Só que acaba assim, mesmo que os imperadores venham pra cá, eles têm essa sensação de que o poder está centralizado no imperador. As elites oligarcas não estão tendo seus interesses muito bem representados, né, no conceito ali do segundo reinado. Então, essa visão de um rei, né, centralizador, um rei ali, por exemplo, absolutista, não pega legal, entendeu?
Eles querem um contexto muito mais, né, de rei representativo, tá? Eles querem um contexto muito mais de rei que manda menos. Eles querem um fortalecimento da indústria agrária, tá? Eles querem um fortalecimento muito mais das elites oligárquicas, que a gente chama, dos grandes latifúndios, dos grandes proprietários de terra. Eles querem ter poder, tá? Eles querem os que têm poder, eles não querem um rei tendo poder, tá entendendo? Dentro disso, cara, o que você precisa entender é que o rei estava quebrado, tá? O rei estava quebrado dentro desse contexto aqui, tá? Então, uma aula muito importante para você acertar qualquer questão de império aqui. O rei, basicamente, ele estava quebrado, tá? O Banco do Brasil estava ruim, estava tendo várias revoltas, o rei não conseguia controlar as revoltas, guerras acontecendo, então, região perto do Uruguai, Guerra do Paraguai que aconteceu também. Então, assim, o rei, para financiar e conseguir conter essas pequenas revoltas que estavam acontecendo, essas pequenas disputas que estavam acontecendo ali no Império, tentar controlar todas as coisas, ele estava gastando uma grana que ele não tinha. E tudo estava quebrando. E isso não era interessante para a elite, porque a elite era contra. Para você ter uma noção, a elite era contra essas revoltas. Falava assim, cara, por que você está entrando com uma briga com a Argentina lá pro Uruguai? Para de gastar essa grana lá, entendeu? Porque cara, para de gastar dinheiro na guerra, vamos tentar crescer a nossa nação, etc. Para com isso, entendeu? Então, as elites estavam por aqui já com essa questão do imperador, entendeu? Então acaba que, cara, eles não vão simplesmente chegar e falar assim, olha, acho que a gente tem que ter república. Não, cara, vai ser a força, entendeu? Eles vão chegar pro rei e falar assim, meu filho, tu tem agora pra juntar tuas trouxas e ir embora daqui, entendeu? Vai embora, chega, tchau, tchau, obrigado, tchau, obrigado. E depois eles vão avisar pra população, o rei foi embora, entendeu? Mas assim, a situação do rei tava muito ruim. A situação do rei estava muito, muito ruim, entendeu? Então, acaba assim que, nesse quesito, assim, a família real acaba que não estava assim, muito, muito legal aqui a situação para ela, né? E aí, dentro do momento, eles vão fazer toda uma campanha republicana, eles vão trazer ideais republicanos, e aqui que tem a visão também, né? Dentro dos ideais de trazer a visão de Tiradentes, né? E aí pintam Tiradentes como se fosse um Jesus. Tiradentes não era assim, Tiradentes era um militar, entendeu? Mas colocam Tiradentes como um grande personagem da República, entendeu? Então eles começam a engrandecer para trazer esse fundamento da República. Só que dentro disso são vários movimentos que são colocados juntos, como dos caixeiros, tá? Dos burgueses, dos comerciantes, dos abolicionistas, tá? Então associavam ali a visão do império, tá? Associavam a visão do império do rei muito ao conceito de escravidão também, tá? Culpavam muito a questão dos imperadores pela questão da escravidão, entende? Então foi um movimento todo conjunto, ou seja, todo um movimento de vários grupos e agentes sociais se unindo para que expulsasse essa questão do império e iniciasse ali o processo de república, né? Mas claro que eram grupos ali específicos desse conceito, né? Então a questão diz o seguinte para você, ó. A atuação dos trabalhadores mencionado no texto apresentou na capital do império o momento do quê? Manutenção das regras patronais. Cuidado. Perceba que os caixeiros são trabalhadores. Eles não querem uma manutenção das regras dos patrões. Se eles estão se movimentando é porque eles não estão concordando com as regras vigentes. Entendeu? Eles não estão satisfeitos com a administração que está sendo feita. E eles não estão vendo na visão do Estado a garantia do direito. Entende? Tanto que, quando a gente fala nos ideais republicanos e ideais muitas vezes iluministas, ou depois ideais do liberalismo, tá certo? A gente vai ter várias visões de que qual que é o papel do Estado. O papel do Estado é garantir os direitos naturais, o direito à vida, o direito à propriedade privada, entre outros fundamentos que podem vir, tá? Ou seja, aqui a gente vai ter caixeiros se organizando porque eles estão vendo que o Estado não está cumprindo com o seu papel. Tá? E a fonte vai dizer, né? Direitos entre o Império e a República, ou seja, o Império não está garantindo meus direitos, esse rei não serve para nada. Vamos instaurar uma República, a República vai garantir, tá? Então por isso que essa aqui tá errada. Desprendimento dos ideais liberais, pelo contrário, se a gente fala do ideal republicano, a gente vai trazer um ideal liberal, tanto que é, muitas vezes, influenciado pelos Estados Unidos, tá certo? Inglaterra, vai apoiar, entendeu? Então, o ideal liberal, ele tá ali presente, tá? Inclusive, dentro disso, a gente vai ter o ideal positivista, né, no caso, que é de Augusto Comte, né? A ordem e o progresso é um ideal positivista, que está escrito na bandeira. Ordem e progresso são ideais e positivistas. É a evolução da filosofia, né? Que a gente estuda ali. Então tem influências do liberalismo econômico aqui. Letra C. Fortalecimento dos contratos laborais. Cuidado. Esse fortalecimento dos contratos laborais aqui não é algo que vai acontecer tão rápido. Principalmente porque muito desse movimento será influenciado por uma elite, tá certo? E não 100% ali pela força dos trabalhadores. Então, olha só, os caixeiros do comércio estiveram as primeiras categorias de trabalhadores a se organizar pelas associações, tá? Mas ele diz, ó, a atuação dos trabalhadores mencionada no texto representou na capital do Império o momento do quê? Fortalecimento? Não fortaleceu os contratos, entendeu? A mobilização dos trabalhadores enfraqueceu o Império.
Porque agora era mais um grupo contra o imperador, mais um grupo contra o governo monárquico. Entendeu? Então, por isso que essa aqui tá errada. Agora, consolidação de estruturas sindicais, aqui, se você pensou nessa, é uma das mais absurdas. Tá? Se você pensou nessa, deveria ser uma das primeiras a eliminar. Porque não tem como você pensar em estruturas sindicais no Brasil monárquico. Tá? Quando a gente fala de atuação de sindicatos, a gente começa a falar sobre sindicatos em um período muito mais de Era Vargas, tá? Um período muito mais ali de regime militar, mas principalmente um período de Era Vargas, entendeu? Agora, se pensar em estruturas sindicais em reinado, aí entra a associação de você saber o que você está pensando sobre as alternativas, entendeu? Como assim, consolidação de estruturas sindicais? Estruturas sindicais na época do primeiro reinado, segundo reinado, que sindicatos que tinham ali? Sindicatos metalúrgicos, sindicatos trabalhadores, sindicato tinha CLT? CLT ali no primeiro reinado, entendeu? Então, são vários fundamentos que vocês têm que ter sobre a história, tá? Contratos laborais são contratos de trabalhos, né? Então, pensa, contratos laborais, estruturas sindicais, cara, isso aqui você vai pensar muito mais no conceito de república, né? Quase um conceito de você pensar na CLT. Aqui, já no período de Vargas, tá? Letra E, contestação dos princípios monárquicos, agora sim. Principalmente você mataria por essa última linha, né? Republicanos e abolicionistas. Então, assim, cara, raramente a gente estuda, tá? O período monárquico, tá? Raramente a gente para estudar história, ficar estudando ali. Eu sei que é chato para muitos de vocês história. Eu sei que comigo não é. Tá? Eu sei que história comigo não é, beleza? Mas, em geral, você vai ter preguiça. Fala assim, nossa, história é muito chata. A pessoa fica falando na história, né? É muito chato de escutar, né? Então, eu já uso essa questão para explicar tudo que você precisa sobre o Segundo Reinado. O que você tem que entender sobre o Segundo Reinado é que, cara, a questão em visão de imperador já era algo muito desgastado. Não era interesse da elite isso, tá? Inclusive, dentro do fundamento importante, tá? A elite era a favor da abolição ou não? Da escravidão. A elite que tinha os ideais republicanos era a favor da abolição ou não? É mais uma pergunta que vai cair na sua prova, que pode cair. E aí? Se você respondeu que não, você tá parcialmente certo. Parcialmente. Eu diria mais errado do que certo, tá? A elite era a favor da abolição, tá? A elite era a favor da abolição. Inclusive, nós fizemos já uma questão antiga do Enem falando sobre o Tratado de Mantuem, né? Que já estava proibindo navios negreiros, tá certo? Cara, você tá entendendo que escravo não tem renda? Você tá entendendo que essa relação de você ter uma pessoa que é escrava, ela não tem uma renda, ela não está fazendo o dinheiro girar? Quando a gente pensa muitas vezes já aqui dentro de uma elite, processo de industrialização, do liberalismo, da onde vem isso? John Locke, Inglaterra. Inglaterra já não tem mais escravidão, tá? Estados Unidos já não tem mais escravidão. Cara, o Brasil é um dos últimos. O Brasil é um dos últimos. Existe uma pressão já dos impérios a acabar com isso. Já era vergonhoso. Você tá entendendo que já era vergonhoso? Em 1885, existir escravidão. Cara, você tá entendendo que assim, ó, França já estava muito mais avançada, entendeu? Inglaterra muito mais avançada, Estados Unidos muito mais avançado. Era vergonhoso o Brasil em 1885. Cara, tem escravo ainda. Cara, você tem que entender que o processo de escravidão em 1860 já estava acabando. Era aos poucos já estava insustentável. A gente já tinha a lei do sexagenário, entendeu? 60 anos. A gente já tinha a lei do ventre livre. Ou seja, nascidos já nasciam, já não era. Ou seja, nesse período aqui já tinha pouquíssimos já. Já estava bem menos, já tinha pouquíssimo escravo. A escravidão estava quase acabando, ou seja, grande parte já da elite ali já não defendia essa escravidão, entendeu? Claro que tinha alguns ali que ainda defendia dentro do primeiro momento, mas no período de república, cara, não era interessante, porque isso pegava mal, entendeu? As relações de diplomacia. Imagina você ir para a Inglaterra, para os Estados Unidos, uma relação de diplomacia, e teu país ainda tem escravidão, pô. Tá entendendo? Que país é esse atrasado? Tá entendendo? Né? Então essa é uma visão que você tem que ter. Não porque eles se compadecem. Alguns ali, claro, tinha uma visão ali de... Aqui tem muitos personagens importantes aqui, né? Personagens importantes aqui da história, que é uma questão realmente social ali, inclusive negros ali, como personagens políticos importantes aqui da história, que vão estar nesse princípio ali da escravidão. Mas até mesmo no questão de império, cara, tá?
quando a gente fala ali da princesa Isabel e dos imperadores, eles também já não eram muito já a favor dessa visão, entendeu? Só que como existia toda uma questão de propriedade, né? Então eles tiveram que ir fazendo aos poucos, entendeu? Mas já desde o primeiro, do segundo reinado ali e tudo mais, o processo da escravidão já estava bem em decadência, entendeu? Então, nesse período ali também já é uma outra visão que você tem que ter. Dentro da questão econômica ali, não fazia sentido ainda questão... Por isso que a abolição da escravidão, ela existe toda uma pressão, né? A princesa, existe uma pressão para ela assinar ali, entendeu? Porque isso não entra de acordo com os ideais do republicanos, ideais do liberalismo, entende? Eles tinham uma outra visão, uma visão da modernidade, né? Vamos modernizar agora, a visão do progresso, né? Ali de Augusto Conte, entendeu? Então já era uma visão que já tirava essa ideia de abolicionismo, vamos expandir para a industrialização, vamos expandir agora aí para os tratados de comércio, abrir os portos, né? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.